Somos o sindicato que representa os trabalhadores em segurança privada de Campinas e região. Nossa missão é assegurar os direitos da categoria, oferecer benefícios justos e promover condições de trabalho dignas e seguras, para quem dedica sua vida à proteção e cuidado de todos. Juntos, construímos uma categoria mais unida e valorizada. Sindivigilância Campinas, uma nova era de comunicação e serviços. Inovando sempre, o Sindivigilância apresenta o VigCast, seu novo canal de comunicação com a categoria. Um espaço voltado à valorização dos profissionais da segurança privada e à reflexão sobre suas lutas, conquistas e desafios. Sejam bem-vindos ao VigCast. Eu lembrei agora também, quando eu estava na faculdade, eu me formei agora em 2012, e teve um caso lá em Minas, Sete Lagoas, com o juiz, o senhor Edilson Rodrigues. Ele foi julgar um caso Maria da Penha e ele prolatou na sentença dele que a mulher foi a maior desgraça que aconteceu na face da terra. Está escrito lá. E como eu estava ia apresentar o TCC, caiu para a gente lá. Falar, não, eu vou ter que responder para esse cabra aqui. E ele era casado com 2 filhas, esse cidadão. Então, eu coloquei lá na minha peça. Falei, contrário ao que Vossa Excelência prolator, da malfadada sentença, é a mulher a única capaz de gerar no seu ventre essa forma tão bonita de vida que se chama o ser humano. Mesmo que após o nascimento, ele venha a ser batizado com o nome de Edilson Rodrigues e mais tarde venha a ser juiz de direito da comarca de Sete Lagoas. Olha que bonita a defesa, muito legal. Pronto, Mas lembra que eu te falei da lavagem cerebral? Sim. Juiz, delegado, promotor, policial, médico, não tem. As pessoas, o criminoso tem um perfil, não tem. Não tem. Se você pegar esse sujeito, eu faço questão de falar desse caso, pegar esse sujeito que matou os filhos, depois se matou por conta de uma traição da mulher, você fizesse uma análise dele, nunca você ia achar que ele era machista, misógino. E ainda que fosse, você nunca ia imaginar que ele ia por tudo a perder. Ele era um genro de um prefeito, socialmente bem posicionado. Genro de prefeito é bem posicionado socialmente. Ele era um homem aparentemente tranquilo, um pai amoroso, que acompanhava os filhos na academia, na escola, nas férias, no lazer. Esse sujeito estava acima de qualquer suspeita. Então não adianta querer estabelecer um padrão. Existem indícios, sim. Um deles a gente falou, o sujeito que persegue, Sim. O sujeito que manipula. Mas você percebe que, assim, as mulheres, quando se casam, estão apaixonadas, muitas delas são permissivas em certos comportamentos, perdoam demais. Mas a mulher não perdoa só porque ela é tonta ou porque ela só age pelo coração. Tem um pouco de razão nesse perdão também, porque ela valoriza a família, o lar, os filhos, essa construção. E mais, ela acredita que pode mudar esse homem. Verdade. Porque uma mulher, para denunciar um homem que é um bom pai, tem um problema sério. Que ela vai ter que conviver com os filhos cobrando dela isso. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí que é uma aula que a doutora está dando para a gente. Está todo mundo aqui, a equipe, olha, todo mundo aqui calado de boca aberta. Prestando atenção, né? Então, pessoal, principalmente meus companheiros trabalhadores vigilantes, os homens, não leve o seu estresse de serviço para casa. Saiba que em casa você tem uma mulher que te ama, que ela merece carinho, merece respeito. Porque muitas vezes, doutora, a nossa profissão, o que nós passamos no posto de serviço, acaba refletindo dentro do lar. Então, existe essa possibilidade de acontecer alguma violência doméstica. E eu vou pedir às companheiras vigilantes, olha, segue a gente, dá seu joinha lá, e se vocês quiserem que a gente faça uma palestra para vocês, mulheres da Vigilância Privada, com a doutora Terezinha,
Olha, manda lá a mensagem que nós vamos marcar o dia para fazer uma palestra exclusivamente para vigilantes. Mas eu não faria só para as mulheres, não. Sim. Se você me permite, eu adoraria conversar com os homens no mesmo ambiente. Maravilha. E assim, o que eu posso dizer para você? Me chateia muito quando todos os dias eu vejo feminicídio, 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 e aí eu vejo que a sociedade está muito lenta, ainda hoje. Se você fizer uma pesquisa no Brasil sobre os investimentos destinados às secretarias municipais de defesa da mulher, aos conselhos municipais de defesa da mulher, às ONGs que trabalham a mulher, às instituições, você vai ver que é irrisório. O menor orçamento de uma secretaria, geralmente, hoje, é de uma secretaria de políticas públicas de defesa da mulher. Por isso, a culpa existe. Eu digo, cada feminicídio, a cumplicidade são, sim, das autoridades responsáveis, dos políticos que votam um orçamento com uma verba irrisória para um programa deste porte. Porque quando a gente trabalha a violência contra a mulher, Geison, a gente trabalha a família. E quanto ao vigilante que chega em casa estressado e tem uma mulher empoderada que fala umas coisas que ele tem vontade de estrangular, eu queria que ele lembrasse que se ele tem uma filha, é essa mulher que ele quer que a filha dele seja. Então, fica aí o recado. Maravilha. Ronaldo. Doutora, com a experiência da senhora, ou os números que já foram levantados, existe algum grupo dentro da sociedade que é mais vulnerável a esse tipo de situação do feminicídio? Um grupo específico, com relação à classe social, raça e tudo mais? Existe isso na sociedade? Sim, muito boa essa pergunta. A grande maioria das mulheres vítimas de violência são mulheres de baixo poder aquisitivo, a grande maioria, mulheres negras. Temos também muita violência no campo, mulheres indígenas. São grupos mais vulneráveis porque eles estão mais distantes do poder, né? Do poder de reação, do conhecimento, da educação de qualidade. Então, sim, é por isso que é importante a gente respeitar essas... a gente chama de interseccionalidade. A mulher branca que sofre violência tem uma lei que a favorece. A mulher negra que sofre violência, ela sofre 2 tipos de violência. Não só a violência por ser mulher, mas por ser negra também. Então, ela é mulher e negra. E se ela é pobre, ela tem mais uma violência. Mulher, negra e pobre. Se ela é homossexual, ela tem uma 4ª violência. Mulher, negra, pobre, homossexual. Ou mulher, negra, pobre, idosa. Ou mulher, negra, pobre, PCD, né? Então, a gente tem que lembrar sempre do alpinista, né, que escala a montanha. Ele nunca está pensando em descer, né? O foco dele é sempre subir, atingir o topo. Então, nós nunca podemos perder direitos. Os direitos, as mulheres já pagam muito caro por alguns direitos que ainda são questionados. Mulheres que deixam de ser contratadas porque podem engravidar, tem período de gravidez, tem tudo isso, né? Mulheres que não têm uma aparência do tipo ideal, né? Não é magra, esbelta, linda, bela, maravilhosa e jovem. Mulheres mais velhas sofrem preconceito, né? Basta você ver nos grandes veículos de comunicação o quanto o espaço para mulheres maduras é mais difícil. O quanto as mulheres lutam com a aparência para se manter na mídia, na televisão, né? Isso é algo que machuca muito as mulheres também. Então, muitas vezes, o sujeito está casado com uma mulher que a autoestima dela está lá embaixo. Eu falo período de carnaval, né? Onde os corpos... que dificilmente vai chegar perto de você, viu, cara? Não precisa achar que você está deitando e rolando, que aquela mulherada bonitona daquele jeito lá, dificilmente você tem acesso. Mas
esse é o padrão de beleza que estão dizendo para sua mulher que você gosta de ver. Isso é verdade. Verdade. Então, muitos casais brigam no carnaval. Toma uma cervejinha a mais, toma uma cervejinha a mais. Ele começa a ver o desfile, começa a ver aquela mulherada linda, maravilhosa. É um show, é um espetáculo. Mas a leitura que a mulher faz, muitas vezes, é de dor, né? Tipo assim, se pelo menos esse desgraçado tivesse dinheiro, eu era bonita. Mulher feia com um homem que tem dinheiro para manter a beleza dela é fácil, né? Hoje, se uma mulher quiser se manter bonita, fazer um cabelo, uma maquiagem, ela custa R$500. Ontem, doutora, nós fomos almoçar, tá? Eu, Valnei, minha filha e meu genro, né? Eles vieram agora de uma viagem, parece que foi na Turquia. Tem lá um vendedor de milho, que ele é muito procurado, porque diz que o cara é lindo, ele é maravilhoso, é o marketing do cara. Ela falou, vamos lá comprar um milho. Ele olhou pra cara dela, se tu for, tu volta sozinha pro Brasil. Mas entendeu? As mulheres estão começando. Brincadeira. Ela queria comprar um milho pra ver o cara. Não, Curiosidade, né? História, né? Às vezes, né, a mulher tem essas tiradas. Eu vou ser sincera. Se for para basear por mim, eu nunca me aproximei de um homem pela sua aparência. É a última coisa que me interessa. Sim. Dizem que a mulher, para ser feliz, quer um homem rico, bonito e inteligente. Não adianta, minha amiga, você não vai achar. As 3 coisas juntas você não vai achar. Então você tem que escolher. Ou é bonito, ou é rico, ou é inteligente. Ou é bonito, não é verdade? E é burro. Ou é feio e inteligente. Né? Ou é pobre, é bonito e pobre. E daí? Olha, eu acho que as mulheres, quando elas fazem um comentário assim, né? E curte, né? Um homem bonito e tal, não sei o quê. Pega aqueles homens todo bombado. Para mim, aquilo é um sapo. Eu olho um sapo pelado, eu penso numa rã pelada, eu vejo aqueles músculos. Para mim, sabe? Eu não vejo beleza no homem bombado, mas é a moda. É a moda. Né? Então, a mulher às vezes faz esse comentário porque é uma forma dela chamar atenção para si. Tipo assim, você tá olhando as mulheres, mas eu também posso olhar os homens. Só que é preciso ter cuidado, porque dependendo da hora e do momento, né, isso pode desencadear uma reação, assim, de uma mente doente. Não é verdade? Eu acho assim. Se coloca no lugar desse seu genro, né? Sua filha é muito inteligente e claro que ela, entre linhas, ela mandou o recado para ele, né? Sim. Você pode muito, mas não pode tudo, né? Mas esse homem, quando uma mulher faz um comentário desse, ele deveria ver como um alerta, tipo assim, ou eu estou extrapolando no que eu também admiro, né? Ou eu estou deixando a desejar como marido, como companheiro. Então, se a gente prestasse atenção nas entrelinhas, né? O casamento seria mais fácil. Mas casamento nunca foi fácil para ninguém. É, verdade. Mas ainda é a instituição Porque não que adianta, mais preserva a família, né? Mas são coisas distintas, né? Mas tem mulher que reage muito mal a isso. Tem mulheres Pois que... se a mulher fizer um Não, homem... tem homem também que reage Você muito mal a entendeu? isso. Tem né? mulheres que vão num lugar público e hoje em dia as mulheres expõem muito o corpo mesmo, aí a bela dona fica lá dançando, sambando ali do lado. Ela começa a se incomodar, porque ela acha que é uma provocação para ela. E o marido fica num constrangimento. A gente vê, é constrangedor. Então, assim, não quer confusão, fica dentro de casa. Sim. Porque a partir do momento que você sai para a sociedade, você vai deparar Sim. com mulheres Nós temos mais academias bonitas. hoje, né? Não é? Academia. Ixi, olha, é tanta briga que tem academia por causa disso. E o casal tem que se conhecer, né? Sabe que a esposa é um pouco ciumenta? Ou o marido ciumento? Você Não vai... provoca, né? Não, você vai num ambiente desse? Não tem, né? Não, sei lá. Tem muita entendeu? coisa a ver com a bebida também, né? Eu acho que hoje as mulheres também usam bebida alcoólica, os homens usam. E aí, um bêbado numa relação você até controla, mas os 2 bêbados é tem tudo difícil, para dar né? errado. Sim. Né? O Então, álcool se você é casada, tem filhos, sabe? Tem tanta coisa boa que uma família pode fazer, né? Com os filhos. É tão passageiro, né? Sim.
o casal que foca no desenvolvimento dos filhos faz coisas incríveis juntos, né? A vida não é só bebida, sexo e diversão. Para isso, você tem um tempo enorme para fazer antes de casar. Depois que casa, a família tem que ser o seu primeiro valor, seu primeiro bem que você não pode arriscar nunca. Vale para o homem, vale para a mulher também, né? Tá? É uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, porque a criança se espelha naquilo que os pais fazem e falam, né? Tem inclusive um filme interessante para vocês verem que chama Adolescência, né? Que é essa coisa da manipulação pelas mídias, né? Porque ela chega sempre trazendo assim segurança. O adolescente que entra numa rede dessa, na verdade, ele está fazendo aquilo que os pares dele faz. Ele tem comportamento de grupo, não é isso? De repente, não entrar, para ele pode até cair, como não, vão achar que eu sou um idiota, que eu não sei me comunicar, que eu sou um cara tímido, que eu sou um bobão, né? Então, assim, o controle dos pais, sempre fundamental. Tem aplicativos hoje que permite que determinados sites, mas veja, a gente não consegue acompanhar, Sim, né, esses hackers que fazem esse tipo de aplicativo. Mas olha, uma coisa eu digo para você. A escola tomou uma atitude que serviu de exemplo para os outros, entendeu? Não sei se é caso de expulsão, né? Acho que há que se rever, porque qual é o dolo, a intenção de praticar, ou foi uma coisa... Então, a própria escola tem que investir mais, né, com palestra para os pais, para os jovens, né? Eu me lembrei aqui, a gente parece mineiro contando história, né, Geiso? A gente fala uma coisa, quando vê tem outra. vai lembrando. Vai A gente já se lembrando. conhece, né, doutora? Vixe, Então, me chamaram aí para fazer uma palestra para crianças de 10 a 12 anos. E eu aceitei a palestra, sempre, né? Eu fiz mais de 500 palestras, todas gratuitas na minha vida toda. Me dediquei a isso quando eu estava na ativa. E aí, enquanto eu falava, eu fui vestida assim, eu estava com uma camisa branca, com esse bolachão aqui de delegada, vestida mais ou menos assim, formal, e eu comecei a pensar comigo, meu Deus, como é que eu falo com criança? Né? Porque é difícil você falar diretamente com a criança. Então, eu fiz lá um PowerPoint bastante assim, criativo para eles e tal, mas eles babavam mesmo na história da delegada, né? E aí eu percebi que um dos alunos, enquanto eu falava, ele desenhava alguma coisa. Quando terminou a palestra, a professora virou para mim e falou assim, o livro, eles ficaram loucos pelo livro, né? Sorteei alguns lá para eles. E aí, não, porque faz dedicatória para meu pai, para minha mãe, e não sei o quê. Ficaram assim maravilhados. E aí a professora falou, olha, um aluno fez um desenho. Será que ele pode entregar para a senhora? Era nesse período, assim, em que se fala de Oscar e tal. E eu tenho esse desenho, eu vou publicar num livro próximo que eu escrever. Ele desenhou uma delegadinha, né? Com meu cabelinho. Tudo que ele viu, ele desenhou. E aí ele pôs um troféu. Ele falou assim, para mim ela merece o Oscar. O número 1 de delegada, né? Então, aí você fala assim, nossa, saí de lá assim... muito gratificada, né? Então é importante que a escola também saiba selecionar para quem ela vai abrir a porta, né? Então palestras contra a violência contra a mulher, criança, adolescente, é preciso analisar quem para quem você vai abrir a porta. Isso vale para qualquer situação, né? Lá eu tenho meu pessoal lá, eu sou também tesoureiro de uma associação nacional, a Associação Interreligiosa, e nós fazemos um trabalho todo ano, numa casa de acolhimento, de crianças vítimas de violência doméstica. Que bacana. Só que nós não podemos ter acesso às crianças. É proibido ter acesso lá. Então, a gente leva brinquedo, a gente leva cesta básica, leva roupa, tudo. Nós mantemos lá esse... E tem uma casa também de acolhimento das mulheres. Isso é muito importante, né? Então, a gente faz esse trabalho para tentar recolocar elas no mercado de trabalho.
Mas tem umas, doutora, que o medo é tão grande que elas não chegam nem no portão. Elas não chegam. Tá? É incrível, Ronaldo, incrível. Tá? Elas se trancam lá dentro da sacada de acolhimento e elas não querem sair por lá, por medo de morrerem. Tá? Então, aí você me fez lembrar do abrigo de mulheres. Então, a mulher que está correndo um risco de morte, ela pode ir para um abrigo. Mas o que é esse abrigo? Em Campinas, há mais de 40 anos, o abrigo que acolhe mulheres é coletivo. As mulheres dormem várias no mesmo quarto, com crianças de várias famílias. Ela não pode trabalhar fora. Então, se ela tem um trabalho, ela pode até manter, pela Lei Maria da Penha, ela tem o direito de manter o emprego por uns meses, né? E depois ser afastada pelo INSS também. A mulher tem esse direito. Mas veja bem, como educar filhos de famílias tão diferentes? Você tem um segmento religioso. Sim. O outro tem outro. O outro tem outro. Eu não gosto de novela. Tá, mas 3 ou 4 gostam da novela, todo mundo vai assistir a novela? E se eu achar que essa novela não é adequada para o meu filho? Ele não tem televisão? Verdade. Não pode ter contato com o mundo externo. Que mulher hoje vive sem contato? Que ser humano hoje vive sem um celular? Isso. Então, para ir para o abrigo, primeira coisa, você não tem celular. Você perde contato com o mundo. Ah, mas ela está correndo risco de morte. Tá, mas e o abrigo? Não vai evoluir? Já não está na hora de construir abrigos individuais com apartamentos individuais para essas mulheres ficarem cada uma no seu quadrado? Sim. Concordo plenamente. E outra coisa, esse tempo que ela está lá, está sendo levado cursos de capacitação para essas mulheres dentro do abrigo? Ou está levando? Que tipo de empreendedorismo nós estamos falando? Eternamente cursos de cozinheira, lavadeira, passadeira, estética. Nós estamos na era da tecnologia. Uma mulher para usar malemar uma máquina de costura hoje, ela não precisa saber de TI. Ela tem que saber de informática. Né? E aí a gente continua reproduzindo aquele negócio. Eu vou dar um agrado. Nenhuma mulher vai se desenvolver como empreendedora se ela não tiver, por exemplo, acesso ao curso superior. Quer ver outra coisa? Defesa pessoal para mulheres. Eu mesma criei esse curso. Tivemos problema, né? Sim. Eu mesmo criei esse curso lá atrás, na Academia Liberty Grace, que chamava Health Safe, em 92, né? O povo está agora em 2025 fazendo aquilo que a gente já fazia há 40 anos. Qual é o problema da defesa pessoal? Vamos ensinar as mulheres que ela pode se defender. Mas tá, ela vai ter um curso durante uma tarde maravilhoso, palminha maravilhoso. Ontem na televisão, um sujeito, lutador de jiu-jitsu, levou muito tempo para conter um assaltante no braço. Com técnica, com treinamentos. Então, se você for dar um curso de defesa pessoal para mulheres, o curso é o seguinte: aqui você vai fazer 30 dias de aula e você vai ter que a cada 15 dias voltar aqui para saber se você continua ágil. Se você continua com as técnicas, porque sem treinamento, essas mulheres vão morrer mais rapidamente. Então, quando você oferece um curso de defesa pessoal para mulheres, você tem que oferecer as aulas para ela pelo menos 2 vezes por semana ter acesso a essas aulas. E não é difícil. Você põe um professor num colégio, oferece o curso para as mães, para as moças, não é verdade? E 2 vezes por semana vai lá um professor e insiste no treinamento, porque se ela não tiver treinamento, eu vou falar para você, dificilmente até mesmo um lutador, você sabe, você é da área da segurança, vai para o confronto com um cara esfaqueado sem nada na mão. É verdade. Policial nenhum deixa de puxar a arma, mesmo ele sendo um professor, faixa preta, do que quiser. Porque você não sabe a força do outro. Sim. Por mais que você tenha técnica, você tem que ter treinamento. Técnica é teórica. Treinamento
é a sua capacidade de pôr em prática aquilo que você aprendeu na teoria. Porque uma aula de defesa pessoal, você concorda? Eu mesmo já fiz quantas vezes, já esqueci tudo, porque eu não treino. O que faz você se defender é agilidade. Sabe, uma mulher que faz uma aula de defesa pessoal, ela já serve para ela ter noção se ela gosta ou não gosta daquilo. Assista um filme oriental do treinamento. Esses meninos começam Criança. com 5, 6 anos de idade. Verdade. Esses sim são capazes de conter um agressor. Porque veja bem, não é fácil. Eu já vi casos de homens que nós prendemos, 4 policiais não conseguiam segurar um homem. Então, a gente não pode vender ilusão. Ah, não, eu estou aqui no ponto de ônibus, meia-noite, estou sozinha, aqui é bem deserto, mas eu tive aula de defesa pessoal, estou tranquila, fico aqui no celular. Não vende ilusão, gente. Não é assim, o treinamento tem que continuar. As mulheres têm que lutar não só pelo curso de 4 horas aulas, 20 horas aulas. Nós demos um curso lá no Clube Bonfim, que eram 20 horas aulas. Você percebe o progresso dessas mulheres. Agora, dizer que numa palestra, numa exposição, não. Você pode... Não vai conseguir mesmo. Não vai conseguir, você sabe que não. Então, eu acho que a gente, assim, tem muita coisa que já mudou, já melhorou, mas a cabeça daquele homem continua a mesma. Essas campanhas, elas atingem os homens que têm um freio social, que aceita que digam a ele que ele está errado. Porque esse que não aceita, que vai para o confronto e agora? Né? Vamos contar mais um caso, pois a Tora está encerrando, vai me dando tela, eu vou falando. Nesse caso de você falou de defesa pessoal, eu lembrei aqui que nós tivemos um problema nas academias de formação de vigilantes, tá? Na hora da defesa pessoal, a questão do assédio das mulheres. Ah, também tem isso. Nós tivemos que ir para lá, tá? E foram várias palestras, reuniões, e as escolas tiveram que se adequar. Porque realmente até nisso a mulher sofre. Até nisso. Verdade. Então, aqui a gente fala assim, né, da importância da denúncia e tal. Mas por que é que acontecem feminicídios quando a mulher fez boletim de ocorrência, tem a medida protetiva e ele tem até a tornezeleira? Não era para acontecer. Porque aquele homem está submetido à lei. Sim. Né? Então, a gente tem que fazer esse tipo de pergunta. Por que é que, com tantos avanços na legislação, o homem continua afrontando a lei? E o exemplo que eu ia contar, teve um caso aqui em Campinas, e o sujeito, ela já tinha feito o boletim de ocorrência contra ele, o sujeito, eles estavam querendo separar, moravam até então no fundo da casa da sogra, e ele tinha que ir embora, não arrumava emprego, tentava arrumar emprego para ficar, sabia que uma das coisas que estava atrapalhando a relação do casal era o fato dele não ter emprego, se ele é vagabundo ou não. O fato é que ele buscava emprego. E ela falou, fez a medida protetiva, ele teria que se afastar. Ele chegou em casa, antes mesmo dessa medida, ele chegou em casa, matou a sogra, matou a filhinha de 3 anos, matou o cachorro da família. Torturou a mulher a noite inteira com 3 cadáveres ou morrendo, com a filha morrendo, a mãe morrendo. Olha o tamanho da violência, olha aonde chega. Chegou de manhã, ele terminou de matar a mulher. A cena que você vê na TV é ele sentado na calçada, pegou o celular e chamou a polícia. E aí você me diz. Sim. O que mudou? Tem lei de feminicídio, tem medida protetiva de afastamento, tem as campanhas, tem auxílio aluguel para a mulher. Outra coisa, o auxílio aluguel é outro direito da mulher, que não é adequado. Em Campinas, um auxílio aluguel, que ajuda muitas mulheres, é de R$900. Mas ela só vai ter acesso ao benefício dependendo da condição social dela, tipo assim...
um rendimento até X% do salário mínimo por pessoa. Então, muitas vezes ela está empregada num supermercado, ganha lá R$2.800, R$3.000. Como que ela vai assumir um aluguel? Ela deveria ter direito a esse auxílio aluguel, porque o auxílio aluguel não se destina a enriquecer ou facilitar a vida, se destina a permitir que ela vá para um lugar seguro. É uma política contra a violência, então não é o padrão econômico que tem que levar em conta. Então eles atrelaram o auxílio aluguel à condição de pobreza, de mulher mais necessitada. Ah, mas a maioria é? Nem sempre. Uma mulher hoje que trabalha como caixa, ela é pobre, ela não tem propriedade. Não é verdade? Ela não tem... Muitas vezes a mulher evita a separação porque ela não tem um acordo. Então vamos imaginar que o casal está em conflito e chega, conversa com uma advogada, com uma assistente social, uma psicóloga, e o sujeito entende que realmente o casamento acabou. E ele entende mais do que isso. Que não basta ele dar 1/3 do que ele ganha. Ele entende que ele tem que continuar ajudando aquela mulher, que é a mãe dos seus filhos, a criar os seus filhos. Aí você vai ver que a família pode ser dissolvida, o pai continua pai, ajudando do mesmo jeito, né? Então, tem muita coisa aí que ainda tem que ser aperfeiçoada. Outro direito que a mulher não tem é advogado. A mulher, quando precisa de um advogado, ela não tem advogado de graça à disposição dela. Ela tem para dar uma orientação. Como no CEAMO, que é lei minha, que eu criei no ano de 2002. Não tinha nem lei Maria da Penha, já tinha o CEAMO aqui em Campinas, que é um órgão que tem assistência jurídica, social e psicológica, mas não é um órgão que ingressa com as ações para essa mulher. Nós temos N grupo de mulheres que trabalham em defesa das mulheres, mas não fazem, não dão andamento às ações. Você deve ver isso aqui no sindicato, você deve ter advogado do sindicato para os associados. Essa é a grande vantagem de estar associada. Então, quando em tempos atrás aí vieram batendo nos sindicatos, eu levantei isso. Sindicato tem assistência jurídica, psicológica, não é verdade, dentária, saúde. Então, dizer que o sindicato cobra uma mensalidade, não, ele não está ali para ter mensalidade, ele está ali para garantir àquela pessoa um mínimo de condição. Porque se você for de um sindicato, precisar de um advogado, pelo menos eu garanto que você vai ter um advogado, né? Para te orientar, para seguir com a ação para você, para acompanhar a justiça gratuita, que é lenta, demorada, né? Verdade. É isso. Bom, se você me chamar para ficar aqui 3 dias, nós vamos ficar. Bom, a gente passa o carnaval aí conversando. Nós já estamos partindo para o final, mas, doutora, vamos falar agora do livro, né? Como que as pessoas podem adquirir o seu livro? Olha, esse livro, às vezes eu tenho algum patrocinador que faz para mim uma quantia e eu levo nas minhas palestras. Mas não tenho conseguido publicar mais, porque esse livro tem um custo, né, para publicar. De qualquer maneira, eu tenho um WhatsApp, que eu posso até disponibilizar para vocês aí. Colocam depois, né? Tá, vou deixar aí para eles. Tem minhas redes sociais. E entre em contato comigo. Eu tenho alguns exemplares para vender, não é um livro caro, mas eu preciso... Esse livro é tão interessante que vocês são homens todos aqui, né? A gente está contando, vocês estão me imaginando uma mulher delegada numa cidade pequena, de madrugada, dormindo com um cadáver, porque eu fiquei guardando um cadáver com 17 facadas no meio do mato sozinha, né? Eu me vesti de homem para fazer blitz num famoso motel aqui da cidade. Eu lembro. De Montemor. E olha, se você ler meu livro, você vai ver. Hoje, 38 anos depois que a delegada Terezinha veio para Campinas, eles falam em castração química. Eu já falava naquela época. Está no livro. Lista dos brucutus. Eu queria postar o nome dos homens nos postes, caíram matando em cima de mim. Imagine isso, uma mulher falar isso há 35, 38 anos atrás. Então, assim, essa questão do abrigo de mulheres, abrigos individuais,
com individualidade. Ninguém está falando. Outra coisa, na medida do possível, levar trabalho para dentro desses abrigos. Mas trabalho digno, que a mulher saia de lá com uma profissão a mais. Que ela possa fazer um curso, inclusive, superior. Porque se você for ver hoje o número de vagas no abrigo e o número de necessidade, você vai ver que se houvessem muitos mais vagas, você poderia levar outros cursos lá, né? Como, por exemplo, cursos mais avançados na área aí da tecnologia da informação, como eu já falei, cursos técnicos que a pessoa saia de lá com outras profissões, não é verdade? Tem uma série de profissões que a mulher gratuitamente não tem acesso. Então, esses cursos de maquiagem definitiva, né, são cursos que dificilmente você vê sendo oferecido gratuitamente, né, um curso de design, né, através do virtual, né, a pessoa que aprende. Olha, uma mulher que aprende a fazer os posts no celular e vende esse produto, mulheres que podem acompanhar as redes sociais de determinadas pessoas que não têm tempo de ler, né? Eu, na medida do possível, leio todas as minhas mensagens, porque também não tenho um trabalho assim muito 100% na internet, né? Eu tô lá, mas assim, não faço disso uma promoção pessoal, né? Eu nem tenho mais necessidade disso. Aliás, subindo a escada, eu falei para você, mas meu Deus do céu, onde eu vou tem alguém que me conhece. Tem. Inclusive as gerações mais novas, né? Impressionante. Eu Mas até brinquei isso. com ele, você tá devendo, né, rapaz? Mas você tá devendo, né, rapaz? Ele falou assim, oi, doutora, tudo bem? E aí eu respondo, né? Oi, tudo bem? Muitas das vezes eu não conheço essa pessoa, eu nunca vi, mas elas me conhecem, viu? Impressionante. Não posso fazer nada errado por aí na rua, não. Eu sou testemunha que todas as vezes que nós precisamos da doutora Terezinha, enquanto ela estava à frente lá da DDM, sempre fomos bem atendidos. E olha, rapaziada, esse negócio que ela batia em homem, fazia... Isso é mentira, viu? Tá, isso é mentira, nunca aconteceu. Ela sempre foi ali, durona, né? Sargento, né? Mas dá a impressão que esses comentários eram para diminuir, né? Porque era tão inaceitável uma mulher prender um homem por problemas familiares que vamos desmoralizar ela. Vamos dizer que ela bate na cara dos homens, que ela escalpela os homens. Falar em escalpelar tem uma historinha. Castrava. Incrível. Olha, a gente vai emendando, né? Depois você recorta e faz várias sessões. Teve um caso que eu estava fazendo, na época que eu fazia campanha, eu entrei num bar, assim, nessas caminhadas, né? E um sujeito bêbado, eu conheço ela, daquele jeito, né? Ela pegou o tamanco e jogou na minha cabeça, rachou minha cabeça. Gente, a maior mentira que eu já ouvi na minha vida. Isso deu o que falar. Não, mas quem estava do lado... Então, a fama realmente ficou dessa mulher durou. Eu nunca dei mole mesmo, entendeu? Eu fui delegada também no 9º Distrito aqui em Campinas. Sim. Nós prendemos muitos autores de feminicídio, traficantes. Eu nunca dei mole para bandido, entendeu? Agora, quando a gente cai no campo da família, eu acho que cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Ninguém tem que se submeter a uma situação de violência, mas encontrar a melhor forma de sair dela pode salvar uma família, uma vida, ou a vida das crianças, né? Que tem sido muito comuns as crianças pagarem pelos erros desses pais. Verdade. Bom, Ronaldo. Bom, doutora, só tenho a agradecer pelo seu tempo, ter dividido um pouco da sua experiência, que está relatado nesse livro, né? De 40 anos, é isso, doutora? Como delegada? Delegada já, mais 40 anos. Eu sou de 85, 40 anos exatamente. Na DDM, aqui eu vim há 38 anos atrás, fiquei até me eleger vereadora, né, no ano 2000, mas fiquei 12 anos lá, num período muito ingrato, porque não tinha Lei Maria da Penha, não tinha suporte nenhum. Por isso que a brabeza ali, entendeu? A firmeza ali era importante. E a gente recuperou muitas famílias, e eu sou grata a Deus por ter me dado essa oportunidade. Recuperou muitas famílias, salvou muitas vidas também, muitas né, doutora? Muitas vidas, graças a Deus. É só agradecer, né? Doutora, eu quero agradecer, só fica à vontade. Quer deixar uma mensagem para os trabalhadores vigilantes, fique, ou para todos que vão, né, assistir esse podcast.
À Bom, vontade. a mensagem que eu deixo é a seguinte: é um assunto que não vai se esgotar nunca. E toda vez que nós lidamos com situações que envolva a mente humana, nós temos que ver riscos, perigos, mas não podemos, assim, dizer que alguém está isento de praticar violência. Mas o recado que eu deixaria é o seguinte: amor é exemplo. Um pai que trata mal a mãe na frente do filho, ele não está ensinando o amor. Ele está ensinando aquele filho que ele, quando for adulto, ele pode fazer aquilo. E a menina que vê a mãe se submeter, e essa mãe que se submete, está ensinando essa filha a passar por tudo que ela passa. É por isso que eu falei que quando o homem tem uma mulher em casa, com fama... Mulher mandona. Eu, por ser delegada, já tenho fama de mandona. Mas sabe quem é a mulher mandona? É a mulher que não gosta de coisa errada. É a mulher que chama todo mundo para responsabilidade. Entendeu? É a mulher que fala a verdade e que quer que as coisas funcionem. E que, às vezes, as pessoas não estão escutando. Então, aquilo que eu falei, né? Você, vigilante aí, que tem uma mulher braba dentro de casa, põe uma plaquinha na porta. Cuidado, mulher brava. Mas lembre-se que a sua filha pode ser exatamente este modelo de mulher que você tem responsabilidade, né? Para ensinar. Amor é exemplo. Ninguém vai aprender a amar uma pessoa que diz que ama o filho, faz tudo pelo filho, mas maltrata a mulher, maltrata os pais, ignora os pais, porque a criança vai ser exemplo do que eles são, né? Eu dou graças a Deus, minha mãe era muito maior que meu pai, era grandona, uma italianona brava, meu pai acatava tudo que ela falava. Mas minha mãe nunca desrespeitou meu pai, né? Então, assim, eles nunca discutiam na frente da gente, sabe? Então, meu pai não desautorizava minha mãe não desautorizava meu pai. Mas, assim, a gente via que, apesar de muitas divergências, por causa de educação dos filhos, problema financeiro, família com problema financeiro, gente, todas as famílias que têm problema financeiro já tem um grau de violência estabelecido. Sempre vai ter alguém, né, querendo que aquela situação mude e muitas vezes não tem o suporte que precisa. Mas eu acho que o acesso à psicologia seria importante também em todas as instituições, sabe? Porque psicologia não é coisa para louco, né? Psicologia é para ajudar a pessoa a ajustar a sua mente a uma realidade que ela não consegue enxergar. Mas infelizmente, nem todas as mulheres, ou a grande maioria das mulheres, não tem acesso à assistência jurídica gratuita, à psicologia, a um tratamento psicológico, ou mesmo uma assistente social, para ajudar a família naquele momento. Quando eu criei o Seamo, eu criei um balcão de emprego. Não era só para a mulher, era para o pai de família também, que estava em situação de violência. Porque quando você diz à sociedade, as empresas darão prioridade às mulheres vítimas de violência, você está excluindo um homem que passa por uma necessidade financeira também. Então, vamos oferecer esses empregos para as famílias em situação de violência. E aí eu garanto que vai mudar muito o quadro, sabe? Quando os homens entenderem que eles não estão à margem dos direitos, né? Se uma mulher fizer uma denúncia falsa contra um homem, ela vai responder. O crime de denunciação caluniosa existe, são 8 anos de prisão. Então, a alienação parental, jogar os filhos contra a mulher, ou a mulher jogar os filhos contra o pai, isso é muito comum também. Os filhos sempre são, né? Lembrar que os filhos sempre são vítimas da violência e órfãos dos pais quando acontece o feminicídio. Doutora, muito obrigado. E chegamos ao final de mais um podcast, tá? E, pessoal, vamos lembrar, rapaziada, tá? Antes de ser, tá, a sua mulher, ela é filha de alguém, tá? E ela, tá, que está em casa, é uma pessoa que você tem que proteger, tá? Então, esse negócio de você querer arriar a mão, tá, nas guardas da mulher não vai dar certo mais. Olha o que a doutora falou aqui, viu? E, inclusive, tem aí o pacote antifeminicídio, né? Que agora, gente, a cadeia é dobrada, viu? Obrigado a todos.
estamos aqui, vamos deixar os contatos da doutora para quem quiser, tá? Interagir com ela nas redes sociais. E aquele recado que eu deixei, viu? Olha aí, se vocês quiserem, tá? Fazer um encontro, a doutora está disponível, né? E nós vamos marcar, tá bom? Forte abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado, doutora. Obrigada a todos vocês.